Atos 16, do verso 16 ao verso 33. Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 33. E assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados da prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se saltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Paizinho, fale, ministre aos nossos corações, que Teu Santo Espírito nos revele. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você já teve um dia ruim na sua vida? Eu sei que todos nós já passamos por isso. Parece que aquele dia que a gente começa e tudo que a gente faz parece que não dá certo. Mesmo com as melhores intenções, a coisa não dá certo. Vai ferver o leite derrama no fogão. Vai sair de casa, o pneu do carro está baixo. E muitas vezes essas circunstâncias, ela vai nos atingindo e de certa maneira vai influenciando no nosso emocional. E aquele dia que de repente você acordou com tanto entusiasmo, começa a ser de alguma maneira prejudicado por aqueles acontecimentos. Eu olho para a vida de Paulo e eu fico pensando: meu Deus, o que foi que Paulo fez de errado aqui? O que foi que ele fez de errado? No versículo 16 diz que Paulo saiu para orar e pregar as boas novas. Diz que ele estava, e uma pessoa começou a elogiar ele. Ele percebeu que essa pessoa que estava elogiando Paulo era uma pessoa que estava possessa.
que na verdade não era a mulher que estava elogiando, na verdade era um espírito maligno que estava elogiando Paulo, tentando de alguma maneira desvirtuar Paulo da missão dele. Como se Paulo começasse a se envaidecer, ou seja, pudesse se envaidecer com aqueles elogios. Paulo expulsa, liberta aquela jovem. Os donos, naquela época era escravidão, donos daquela menina, arrastaram Paulo, apresentaram às autoridades, as autoridades condenaram Paulo, açoitaram Paulo, tiraram a roupa de Paulo, e naquele dia ele foi preso, e não somente preso, o texto diz que o carcereiro recebeu recomendações para que ele ficasse muito bem guardado. E Paulo e Silas foram colocados em uma prisão no interior, ou seja, no lugar mais de difícil acesso, até para garantir que eles não iam sair dali. Não ficou somente lá, a Bíblia diz que ele amarrou, acorrentou os pés de Paulo e Silas, aquele tronco ali. Que dia desafiador na vida de Paulo. E talvez você diga, não pastor, sem dúvida, o dia de Paulo não se compara ao meu. Paulo sofreu muito mais do que eu. Mas queridos, Paulo passou por isso porque ele estava preparado para passar por isso. Eu creio, queridos, que a vida espiritual de Paulo, a relação que ele tinha com Deus, foi lhe treinando e foi lhe capacitando para que ele pudesse viver, ou seja, enfrentar qualquer tipo de experiência. Paulo, quando estava fraco, ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoava era quando ele estava fraco. Então Paulo era um homem que estava sempre aproveitando as oportunidades para se preparar para as situações difíceis que qualquer um de nós vive, na intensidade que Deus nos permite viver. Mas qual é o segredo de Paulo? O segredo de Paulo é Jesus. E o segredo de qualquer um que resiste às circunstâncias é Jesus. Só em Cristo estamos preparados para viver qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Só em Cristo. Ah, mas eu tenho 20 anos de crente, 30, 40. Se Cristo não estiver na sua vida todos os dias, seus anos não servem de nada. A Bíblia diz que Judas caminhou com Jesus. E caminhou, não quer dizer que estava com Jesus, ou seja, dependendo, mas era um traidor. E mesmo assim, não foi salvo. Isso significa que o que muda a nossa vida não é o Jesus que a gente mostra do lado de fora, é aquele que existe dentro de nós. Judas estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Jesus. E é justamente nas circunstâncias que nós somos testados. E quando eu olho para essa experiência de Paulo, eu percebo que Deus está querendo nos ensinar, queridos, algumas coisas. E eu quero falar sobre 3 coisas que você precisa saber. Pastor, o que é que eu preciso saber hoje? O que é que eu olho para esse texto e eu preciso sair daqui com pelo menos essas 3 direções? Quais são as expectativas de Deus com relação à minha vida? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que você precisa saber é: nem tudo que é agradável. Quem gosta de coisas agradáveis aqui? Sim, tu não levantou a mão, tu não gosta não. Eu gosto. Eu gosto de coisas agradáveis. Eu gosto quando minha esposa faz uma panqueca de carne com creme de leite, com aquela coquinha. Eu gosto quando você me convida para ir na churrascaria e você fala assim: cadê a picanha para o meu pastor? Eu gosto de coisas agradáveis. E não é errado gostar de coisas agradáveis. Não está errado isso. Mas queridos, nem tudo que é agradável
é espiritualmente saudável. Tem coisas que nos agradam, mas nos afastam de Deus. Tem pessoas que gostam de trabalhar, e estão se afastando de Deus. Tem pessoas que gostam de estudar, assim, amam, estão se afastando de Deus. A Bíblia diz que Paulo saiu para ir orar, versículo 16, diz que ele sai para ir orar, e o verso 17, uma moça aparece, surge, e a Bíblia diz que essa mulher começou a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Já pensou? Eu passando ali na rua 15 e alguém grita aqui: olha, esse aí é um grande homem de Deus, ele anuncia a palavra de Deus. Eu vou ficar: nossa, é muito agradável ser elogiado, é bom demais, nossa, como é agradável isso. Essa mulher, ela gritava dizendo: são homens de Deus, anunciam a salvação. Falou um dia, falou outro dia, o Espírito Santo certamente revelou para Paulo e disse assim: esse elogio aí não é para te abençoar, esse elogio aí não vem de mim, não vem com minha permissão. A Bíblia diz que Paulo percebe aquilo, e a atitude de Paulo é a atitude de um homem de Deus. Se isso vem do inferno, é preciso ser rejeitado. Não importa o quão agradável seja, é preciso ser rejeitado. Não importa, ela está falando a verdade? Está. Ela está dizendo que eles são homens de Deus, são servos de Deus, que anunciam o caminho da salvação. Está falando a verdade. Mas escuta uma coisa, queridos: não aceite um elogio vindo do inimigo, ou de alguém que é usada pelo inimigo. Você quer ver uma coisa que pode acontecer com você? Você chega no seu trabalho, brigou com seu marido em casa, e quando você chega no seu trabalho lá, aí está seu amigo de trabalho e fala assim: rapaz, você está linda. E aí? Não, eu nem arrumei meu cabelo. Queridos, há verdades que o diabo usa para nos afastar de Deus. E essas palavras aqui eram agradáveis para serem ouvidas. Mas se Paulo continuasse recebendo isso, não sei, talvez ele ia se ensoberbecer: eu sou um grande homem de Deus. Não sei. Eu quero dizer para você que nem tudo que você está fazendo que é agradável, nem tudo que você está ouvindo que é agradável, nem tudo que você está vendo que é agradável é de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram porque comeram o fruto proibido. Aí a Bíblia diz que, como era esse fruto? Era agradável aos olhos. Tem coisas que o diabo coloca na nossa vida agradáveis, coisas agradáveis, para que nós possamos tirar os olhos da direção de Deus para olharmos para a direção que o inimigo quer nos levar. Nem tudo que é agradável vai abençoar você espiritualmente. Nem todo o ambiente que você diz: nossa, como esse local é legal, vai abençoar a sua vida. E o contrário também é verdade. Nem tudo que é desagradável é um sinal de que você está fazendo a coisa errada. Paulo está fazendo a coisa certa, mas ele foi para
foi ser chicoteado, ele foi injustiçado. Você acha que é agradável você estar fazendo uma coisa e alguém falar assim, você está condenado, e você não fez nada de errado? Você apanhar porque não fez nada de errado, não foi apanhar, não foi só uma pisa, não, ele foi açoitado de verdade, foi humilhado na praça, tira a roupa dele, bate, joga no castro. Você acha que isso é agradável? Não. Mas nem tudo que é desagradável é um sinal de que você está fazendo a coisa errada. Às vezes porque você vai fazer a coisa certa, você vai perder seu emprego. Às vezes porque você vai fazer a coisa certa, você vai perder seu namorado, sua namorada. Às vezes porque você vai fazer a coisa certa, você vai perder uma amizade. E você vai se perguntar, o que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Simplesmente essa pessoa ou essa situação não estava alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Quem olhasse para Paulo e diz assim, nossa, Paulo está dando tudo errado na vida de Paulo. Não, está dando tudo certo, porque os planos de Deus nós não compreendemos. Talvez você diga, pastor, eu estou fazendo tudo certo, eu tenho honrado ao Senhor, eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado ao Senhor todos os dias, e tudo que eu faço parece estar dando errado. Ei, meu querido, Deus está traçando um caminho para você, que não é o que você quer, mas é o que você precisa passar. Primeira coisa que eu preciso que você compreenda é o seguinte: nem tudo que é agradável é espiritualmente saudável. Então, nem toda vez que você estiver se sentindo bem em algum lugar, em algo que você ouviu, algo que você viu, significa que é de Deus para a sua vida. Ore. Porque o diabo também usa algumas verdades para roubar o seu coração para ele. E depois, ele vai te convencer de algumas mentiras para te afastar completamente dos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, você precisa saber que a sua resposta às circunstâncias é fruto do seu homem interior, daquilo que você é interiormente. Não entendi, pastor, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo passou por tudo isso, estava preso, esquecido, humanamente falando, lá no cárcere. Tinha um homem que estava exclusivamente vigiando ele, com muito cuidado. Colocou corrente nos seus pés, estava lá no tronco. E aí, qual é a resposta que Paulo dá a essa circunstância? Versículo 23 diz que depois deles serem severamente açoitados, foram lançados da prisão. Versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Paulo estava vivendo uma situação difícil. Mas qual foi a resposta que Paulo estava dando naquela situação? Louvando e adorando. Você acha que Paulo estava louvando? Oh Senhor, obrigado por essas correntes. Senhor, obrigado por esse tronco. Adoro apanhar. Você acha que era assim? Não. Porque adorar a Deus é declarar quem Deus é. E Paulo estava naquela circunstância, juntamente com Silas, orando, adorando, cantando hinos que glorificavam a Deus. Por quê, pastor? Porque interiormente era assim que Paulo era. Não foi naquele dia que ele começou a adorar, a orar. Paulo tinha uma vida assim. Se você for lá no verso 16, você vai ver que Paulo estava indo para um lugar especial para orar. E meu irmão, escute uma coisa: você vai responder às circunstâncias como você é. Às vezes eu me assusto comigo, diante de algumas circunstâncias, a maneira com que eu respondo, eu penso assim: meu Deus, eu preciso mudar isso. Porque não é o que eu falei. Porque o que eu falei só está reproduzindo aquilo que eu sou interiormente.
Por que Paulo orava e adorava e louvava? Porque ele interiormente era assim. Talvez você diga assim: eu não sei por que eu ando tão estressado. Porque você está estressado interiormente. Eu não sei por que eu só ando falando besteira. Porque dentro de você está assim, essa bagunça. Falta Deus. Como é que você quer ser um homem de fé se dentro de você é um incrédulo? Como é que você quer ser um homem de oração se dentro de você não existe esse homem? Porque a gente pode viver por um tempo enganando as pessoas, ou até enganando a nós mesmos, mas a gente não pode viver todo o tempo assim. Um dia ou outro, esse homem interior vai brotar. Paulo tinha uma prática, tinha uma vida assim. De repente Paulo, todas as noites antes de dormir, ele orava e adorava a Deus. Talvez um hábito que ele tinha. Escute uma coisa: bons hábitos, especialmente relacionados às questões espirituais, nos prepara para dias difíceis. Se você tem, por exemplo, um hábito de orar, toda vez que você vai ter uma refeição, pastor, toda vez que eu vou comer, eu costumo orar. Aí você vai comer a comida que você mais gosta. Aí chega na mesa e fala assim: eita, obrigado, Senhor, por esse alimento, obrigado por essa panqueca maravilhosa que a minha esposa vai fazer para mim amanhã. Obrigado. Obrigado por esse irmão que vai me convidar amanhã para a churrascaria. Brincadeira, mas é verdade. Mas no dia que você for comer, se eu tiver um pão com manteiga, você vai dizer: Senhor, obrigado por esse alimento. No dia que você for, só tiver a xícara de café, Senhor, obrigado por esse café. E no dia que tiver nada, você vai dizer: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Mas o hábito de orar, você não perde. Porque isso foi construído dentro de você. O que é que você tem construído em você? Que homem tem sido construído? Que pessoa? Quem você é por dentro? Porque por fora todo mundo está vendo, mas por dentro só tem um que vê, é Deus. A Bíblia diz que Deus não nos dá provação que a gente não possa suportar. Paulo estava sendo provado porque ele podia suportar. Jó foi provado porque ele podia suportar. Jesus foi provado porque ele podia suportar. E se você está sendo provado, queridos, é porque Deus sabe que você pode suportar. Agora, qual é a resposta que você vai dar a isso? O que é que você quer que as outras pessoas vejam? E quando ver, não é ver você, mas qual o testemunho que você quer dar? Paulo teve a oportunidade de dar um grande testemunho. A Bíblia diz que ele cantava, ele e Silas, e os outros ouviam ele cantando. Talvez alguém pensasse uma das celas lá: isso é um louco. O cara apanhou, o cara foi humilhado na praça, está cantando e adorando aqui. Isso é um louco maluco. Mas Paulo e Silas continuaram adorando. E a Bíblia diz que o Senhor se manifestou naquele lugar. E o Senhor abalou aquela estrutura para nos ensinar que as circunstâncias não podem nos moldar, meu irmão. Mas nós podemos moldar as circunstâncias. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos diz que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Isso significa que não é a circunstância que tem que me moldar, é o meu homem interior, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, precisa mudar essa estrutura, esse ambiente exterior. Para muitos, Paulo estava numa prisão, mas para Paulo ele estava no gabinete de Deus. Ele estava no escritório do Senhor. Ele estava na casa de Deus.
Por quê? Porque ele adora no lugar improvável. Talvez você diga assim: pastor, pelo que eu estou passando, não cabe adoração. Deixa eu falar com você, comece a adorar e você vai ver que as circunstâncias vão começar a mudar. Porque o Deus que eu creio, Ele não é indiferente ao que você está passando, ao que você está vivendo. Mas eu também creio num Deus que nos prepara e nos capacita para enfrentarmos o que a gente precisar enfrentar. Em terceiro lugar, você precisa saber que se você se dispor, se você estiver disponível, Deus vai usar a sua vida. Eu lembro que quando eu era pequeno, né? Criança, eu gostava de aproveitar as oportunidades. Ou seja, surgiu uma oportunidade, eu queria ser o primeiro a fazer aquilo. Às vezes as coisas não davam certo. Eu era tão impulsivo de querer fazer as coisas, que eu lembro de um vizinho, um mau vizinho. Estava eu e mais uns amigos, mais ou menos como essa turma bonita aqui. Uma salva de palmas, vocês estão bonita. E aí, eu lembro que eu estava assim, e ele falou assim: vocês conhecem essa frutinha aqui? Não. Aí, mais ou menos assim, aí ele jogou. Quando ele jogou, meu irmão, eu peguei no ar. E quando eu peguei, eu joguei na boca, eu ainda assim, deixa um pedaço para mim. Quando eu botei, era uma pimenta, irmão. Irmão, eu acho que é por isso que eu tenho ela me fala assim: você não gosta de pimenta não, pastor? Eu lembro dessa cena. Quando eu botei na boca, ardeu assim, que eu tome água, toma açúcar. E depois ele veio pedir desculpa: amor, eu não sabia que tu ia pegar não. Então eu gostava de aproveitar as oportunidades. Às vezes estava errado, mas a maioria deu certo. Porque a Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, se você sabe que tem um versículo desse na Bíblia, porque você ainda não disse: usa a minha vida, Senhor, receba a minha adoração, Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor está à procura de alguém para servir. E a Bíblia diz que Isaías diz: eis-me aqui, usa-me a mim. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo está vendo um homem que agora viu que as celas se abriram, e ele pensou que estava todo mundo indo embora, tinha fugido. E o que ele faz? Ele pega a sua espada e ele agora vai tirar a própria vida. Paulo vê o que ele ia fazer, e a Bíblia diz que Paulo dá um grito: não faça isso, estamos todos aqui. Ei, meu irmão, sabe o que significa? Paulo estava servindo a Deus como? Amando alguém que estava cooperando com a prisão de Paulo. Servir a Deus já é desafiador, e servir a Deus a quem nos faz mal é mais difícil ainda. Mas, queridos, Paulo tinha um compromisso com Deus. O compromisso de Paulo não era com o carcereiro, era com Deus. E se ele tem um compromisso com Deus, ele está disposto a servir a quem precisar dele. E aí Paulo, ele dá um grito, e o carcereiro não acredita e diz assim: eu quero ver luz, eu quero luz. Pediu luz. Ele diz que ele entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Você já pensou se Paulo fosse indiferente? Já pensou se Paulo deixasse para lá? Não, não é meu problema, meu. Quer tirar a vida, vai tirar com a própria mão, o problema é dele. Não. Você vai dizer: pastor, você já matou alguém? Não. Mas interiormente eu já matei muita gente.
eu já disse assim, eu não quero aquela pessoa, eu odeio essa pessoa, eu queria que fulano morresse. Já pensei isso. E talvez você seja mais santo do que eu, nunca pensou. Mas o Senhor transformou a minha vida. Eu não preciso mais odiar ninguém. Eu não preciso desejar mais a morte de ninguém. Porque o Senhor me completa. Porque os ataques dos outros são oportunidades que Deus tem me ensinado a me fortalecer nele. O apóstolo Paulo entendeu a missão dele. A missão dele era ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas. Meu irmão, se você é membro dessa igreja, se você congrega nessa igreja e não está servindo, eu pergunto para você por quê? Por que você não está servindo? Por que você não está recebendo as pessoas? Por que você não está orando pelas pessoas? Por que você não está discipulando as pessoas? Por que você não está recebendo uma célula na sua casa? Por que você não está dizimando e você não está ofertando? Por que você não está se deixando ser usado por Deus? Por quê? O apóstolo Paulo, ele simplesmente viu uma oportunidade e serviu. Não espere as oportunidades surgirem para você servir a Deus. Se disponha. Deus mudou a vida de um homem, porque um homem de Deus se dispôs a servi-lo. É isso que você precisa saber. Você precisa saber que Deus quer usar a sua vida. E se você disser assim, pastor, tem pessoa melhor, pegue essa desculpa, bote no bolso. Porque Deus já respondeu isso lá a Moisés. Que ele ia usar Moisés, mesmo tendo outro que falasse melhor do que ele. Ah, mas eu não tenho experiência com Deus. Ah, como eu gostaria de ter experiência com Deus. Ah, então não posso servir. Pegue essa desculpa, bote no bolso. Porque a experiência com Deus você vai conseguir na sua caminhada com Ele. Ah, porque eu queria ter dinheiro para servir. Eu queria ter dinheiro para doar. Pega essa desculpinha, bote no bolso. Porque o Senhor vai dar todos os meios para que eu e você possamos servir a Ele. É uma escolha que você tem que fazer. Não servir a Deus é uma escolha que você já fez, mas que pode ser mudada. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a receber esse ano de 2023 como um presente de Deus para a sua vida. Receber esse ano de 2023 com uma perspectiva de que você não vai buscar aquilo que é agradável somente. Você vai buscar aquilo que talvez até, se for agradável e abençoador, ótimo. Mas se for só abençoador, fique com isso, mesmo que não seja agradável. Mesmo que não seja agradável, abra mão do que é agradável para servir, para amar, para se entregar mais a Deus. Pastor, mas se eu fizer isso eu vou sofrer. Sofra! Mas sofra por amor a Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Não deixe que as circunstâncias te paralise, te influencie, não. Se você já entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. Ative o Espírito Santo na sua vida. Comece a adorar. Pastor, meu filho não é convertido, pastor, está nas drogas. Vai lá no quarto do teu filho hoje. E se ele não estiver lá, começa a adorar naquele quarto. Começa a declarar naquele lugar ali, que aquele lugar é santo, que aquele lugar é divino, que o poder de Deus habita ali, e que irá transformar a vida do seu filho. Comprometa-se com isso, para ver a transformação do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, dos seus amigos. Talvez você vai dizer assim, pastor, amanhã eu vou trabalhar num ambiente horrível.
Foi horrível até sexta ou sábado, porque segunda-feira vai ser um ambiente abençoado, porque você vai chegar lá. Aquela cela era uma cela horrível até Paulo chegar naquele lugar. Porque se eu tivesse naquele lugar, eu ia dizer assim: aonde é essa cela? Porque eu quero ir para aquele culto ali. Então, meu irmão, em nome de Jesus, mude as circunstâncias. Você não é um termômetro que fica fazendo somente a leitura do que acontece. Você é alguém que influencia nessa temperatura. Você é alguém que influencia nessa atmosfera. Você é alguém de Deus. Em último lugar, sirva. Sirva. Pastor, eu não sou digno. Nem eu. Mas se você quer consertar a sua vida, se você quer fazer a coisa certa, meu irmão, comece pedindo perdão a Deus, mas sirva a Deus. Ele é especialista em recomeçar novas histórias. Eu sou uma dessas pessoas que Ele recomeçou, e você também. Vamos adorar a Deus.